Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia e dedicando alguns instantes deste novo dia à palavra de Deus. Quero convidá-lo a mais uma vez usar esse tempo para refletir sobre aquilo que Deus tem a nos falar. Como sempre faço, começo por transmitir um abraço especial àqueles que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente o seu viver, que este dia seja um dia muito feliz, mas que os dias futuros sejam ainda marcados pela presença e pela direção de Deus. Que ao lado dos seus você viva muita paz e muitas vitórias. A todos, o desejo de que um dia seja produtivo, um dia útil, um dia de grandes realizações e de boas conquistas. E o convite a que meditemos juntos naquilo que a palavra de Deus tem a nos falar durante esses momentos de reflexão nas Escrituras. Quero convidá-lo a considerar comigo um versículo que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, onde leremos o versículo 7, que diz o seguinte: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mencionamos ontem que a Junta de Missões Nacionais está promovendo uma campanha 100 dias que impactarão o Brasil e, entre outras coisas, está propondo que a cada dia nós meditemos sobre um tema específico. O material foi produzido a partir do trabalho de pastores e pregadores de todo o Brasil e esse material tem sido usado em nossas igrejas por muitas famílias ou por indivíduos que diariamente têm aqui uma proposta de reflexão. Mencionei que algumas vezes no programa logo de manhã aproveitaremos o tema proposto aqui e traremos para nossas considerações também. Mesmo que nos distanciemos da proposta do livro, pelo menos aproveitar a ideia e o tema sugerido. No dia de hoje, a meditação, talvez alguns já tenham feito, foi escrita pelo pastor Samuel Mouta, que é o gerente de missões da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e ele fala sobre a fragilidade daqueles que algumas vezes têm a tarefa, têm a missão de levar a mensagem do Evangelho. Trata especificamente da questão dos missionários. Eu quero convidá-lo a uma visão um pouco mais ampla a partir do texto que nós lemos. O apóstolo Paulo faz uma interessante correlação entre o valor do Evangelho e a limitação daqueles que o recebem, daqueles que o conhecem e daqueles que têm, inclusive, a tarefa e a missão de compartilhá-lo. Usa então duas imagens. Primeiro, a imagem de um tesouro. Por outro lado, a imagem de vasos de barro. Na ideia do tesouro, o valor e a preciosidade da mensagem do Evangelho. Quando Jesus fala sobre isso, sobre o reino de Deus, ele compara em certa ocasião a uma pérola tão valiosa que um homem vendeu tudo que tinha para adquiri-la. Outra vez ele fala de um tesouro encontrado no campo e mais uma vez a ideia é semelhante. Alguém vende tudo que tem para adquirir aquele campo e ter acesso àquele tesouro. O Evangelho é assim o tesouro mais precioso que podemos conhecer. Sob vários pontos de vista, sob vários aspectos, podemos considerá-lo assim. Se consideramos o preço da nossa salvação, que foi a vida de Cristo Jesus, descobriremos que nada foi tão valioso, nada foi tão caro. Se pensamos na alegria que o Evangelho nos proporciona com a restauração de nossa relação com Deus, o perdão dos nossos pecados, nada há tão valioso. Se pensamos na duração deste presente, a vida eterna que o Evangelho nos propõe, descobriremos que nada no mundo pode se comparar em valor a esse tesouro. O Evangelho, sim, é o tesouro mais precioso que pode existir e que nós podemos conhecer. Por outro lado, este Evangelho é confiado a vasos de barro. E aqui a imagem do vaso de barro é apresentada, é usada pelo apóstolo Paulo para se referir a nós, seres humanos, que tivemos o privilégio de receber e de conhecer esse Evangelho. A expressão pode ser usada para se referir, inclusive, àqueles que têm a tarefa de conduzir esse Evangelho. Mas são seres humanos, frágeis, finitos, limitados, pecadores. Somos assim. Não somos perfeitos como Cristo. Não somos perfeitos como é perfeita a proposta da salvação em Cristo Jesus. Somos falhos, somos limitados e somos pecadores.
Por isso cometemos os nossos erros. Daí porque é preciso entender que a nossa mensagem, a nossa proposta precisa apontar para Cristo e não para nós mesmos. Se a nossa mensagem aponta para nós, ela será muito mais pobre do que uma mensagem que aponta para Cristo. Se a nossa mensagem aponta para nós mesmos, ela trará consigo o risco de decepcionar aqueles que a seguem quando nós falharmos. Se a nossa mensagem aponta para nós mesmos, perderá de vista aquele que realmente deu tudo de si para que o Evangelho pudesse ser uma verdade, para que a salvação fosse uma experiência possível, para que a eternidade pudesse ser conquistada e experimentada por nós. Na verdade, a mensagem do verdadeiro Evangelho aponta para Cristo. Ele é, para usar a expressão do autor da carta aos Hebreus, o autor e o consumador da nossa fé. Em Cristo nós temos aquele que proporciona a nossa salvação. Em Cristo nós temos aquele que é o alvo de nossa salvação e de nossa devoção. É a Ele que devem estar voltados os nossos olhos. É a Ele que deve estar dedicada a nossa atenção. É Ele que deve ser a nossa referência, o nosso modelo. O que torna extraordinário o Evangelho e o verdadeiro Evangelho é que ele não é um conjunto de doutrinas, de dogmas, de teorias, de ideologias e de conceitos. O verdadeiro Evangelho é Cristo. O verdadeiro Evangelho é conhecê-lo pessoalmente e, através das Escrituras, entender que Jesus é o caminho de salvação. A proposta que lhe queremos apresentar neste programa é Jesus Cristo. Usando a expressão do próprio apóstolo Paulo, não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo. Não pregamos um conjunto de ideias e de conceitos, pregamos a Cristo. Um conjunto de ideias e de conceitos poderia ter seu valor, mas nada se compara ao tesouro que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. É verdade, um tesouro colocado em vasos de barro, mas que nem por isso perde o seu valor. É este tesouro que quero lhe apresentar, é esse tesouro que desejo que você conheça. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque tivemos o privilégio de conhecer o tesouro que é o verdadeiro Evangelho, o tesouro que é Jesus Cristo. Muito obrigado pela salvação que em Cristo nós encontramos e experimentamos. Muito obrigado por aquilo que Cristo nos proporciona. Eu te peço, Pai, que continues a falar ao coração de cada um daqueles que nos assistem neste instante, para que entendam o verdadeiro Evangelho, para que o conheçam e para que experimentem tudo quanto esse Evangelho pode lhes proporcionar: perdão, salvação, paz e vida eterna. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.